Eles não viram cavalos. Eles viram monstros, criaturas de metal e fogo, mais rápidas que o vento, que chegaram do mar e mudaram o destino de um continente para sempre. Esta é a história do verdadeiro terror que galopou sobre as Américas. Por milénios, as Américas floresceram sem uma criatura crucial, o cavalo. Aqui, os grandes impérios se ergueram com a força humana. A guerra, a caça e o transporte tinham um ritmo e um limite. Tudo isso estava prestes a acabar. Imagine as vastas cidades dos astecas, a complexa rede de estradas dos incas, tudo construído e mantido pelo poder dos músculos, sem um único animal de tração para aliviar o fardo. Os mensageiros corriam centenas de quilômetros. Os guerreiros marchavam por dias, e o mundo se movia na velocidade dos pés humanos. Era um equilíbrio delicado, um ecossistema de civilizações que evoluiu isoladamente por mais de 10.000 anos. Mas no horizonte, do outro lado do grande oceano, uma tempestade se formava, e ela seria carregada nos lombos de uma besta que este mundo jamais tinha visto. Em 1519, quando Hernán Cortés desembarcou no México, ele trouxe consigo apenas 16 cavalos. Para os astecas, aquela visão era inconcebível. Um homem e uma besta gigantesca, fundidos em um só ser, cobertos por um metal reluzente que refletia o sol. Era o deus Quetzalcóatl, retornando, como diziam as profecias. Era um demônio vindo das profundezas do submundo. O pavor foi imediato e paralisante. O som metálico das armaduras, o estrondo ensurdecedor das armas de fogo e a carga aterrorizante dessas feras causaram um colapso psicológico instantâneo. Relatos da época descrevem guerreiros experientes que não temiam a morte em combate, simplesmente largando suas armas e fugindo em pânico absoluto diante da visão de um cavaleiro. O cavalo não era apenas um animal. Era uma arma psicológica, um presságio de um novo mundo de violência e medo. O cavalo não era só uma ferramenta de terror, era a máquina de guerra suprema daquela era. Imagine a cena. Você é um guerreiro asteca, treinado a vida inteira para o combate corpo a corpo, armado com uma macuahuitl, uma clava de madeira com lâminas de obsidiana. De repente, você se depara com um inimigo que está a quase 3 metros de altura, protegido por aço e movendo-se a uma velocidade que você mal consegue acompanhar. A cavalaria era o tanque de guerra da era colonial. A vantagem tática era esmagadora. A altura dava ao cavaleiro uma visão privilegiada do campo de batalha e uma vantagem gravitacional para seus golpes. A velocidade permitia flanquear, perseguir e dispersar formações inimigas em questão de segundos. Uma carga de cavalaria era devastadora, rompendo linhas de infantaria como se fossem feitas de papel. Batalhas que deveriam durar dias, envolvendo dezenas de milhares de homens, foram decididas em minutos, com os europeus sofrendo pouquíssimas baixas. O cavalo reescreveu as regras da guerra nas Américas da noite para o dia. Mas o terror logo se transformou em oportunidade. Nas confusões das batalhas e nas longas marchas, alguns cavalos escaparam. Livres nas vastas planícies do continente, eles encontraram um paraíso. Sem predadores naturais e com pasto abundante, eles se multiplicaram de forma selvagem, dando origem às grandes manadas de mustangues. E então, algo extraordinário aconteceu. Os povos nativos, que antes fugiam aterrorizados dessas criaturas, começaram a observá-las, a entendê-las e finalmente a domá-las. Os povos das grandes planícies, como os Comanches, os Sioux e os Apaches, foram os primeiros a dominar a arte da equitação. Em uma única geração, eles se transformaram de caçadores a pé nos melhores cavaleiros leves que o mundo já viu. O cavalo, outrora um símbolo de opressão espanhola, tornou-se o símbolo supremo de liberdade, poder e prosperidade nativa. Ele revolucionou a caça ao bisão, transformou a guerra e expandiu os territórios e a influência dessas nações como nunca antes. O cavalo havia refeito completamente o mundo americano. Ele foi o motor que permitiu a rápida expansão e colonização europeia por vastos territórios, mas, ao mesmo tempo, deu aos povos nativos uma nova e formidável força para resistir a essa mesma expansão. A imagem do guerreiro das planícies, com seu cavalo de guerra pintado, tornou-se um ícone de resistência e liberdade. Mas o legado do cavalo foi ainda mais longe. Culturas inteiras nasceram em torno dele, em todo o continente. O cowboy americano,
o gaúcho das pampas argentinas e uruguaias, o vaqueiro do sertão brasileiro, o llanero venezuelano. Todos são filhos da mesma revolução equestre. O terror inicial deu lugar a uma nova realidade. Uma identidade continental forjada no lombo do animal, que chegou como um conquistador e permaneceu como um parceiro. O cavalo foi, talvez, o conquistador acidental mais poderoso da história. Ele não veio com a intenção de dominar, mas seu lombo carregou o destino de impérios e a esperança de povos livres. Ele foi o terror que galopou da costa, a arma que derrubou civilizações milenares, e se tornou o espírito de liberdade que correu para o interior, para sempre entrelaçado na alma, na cultura e no próprio solo das Américas. De monstro a mito, de arma a irmão, a jornada do cavalo neste continente é uma das maiores e mais impactantes histórias já contadas. Obrigado por assistir. Se você gostou de cavalgar por essa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais jornadas incríveis pelo passado. Até a próxima.